Questão de termologia no Enem. Venha comigo. Olá, sou o professor Gerson e para você que vai prestar o Enem agora em 2025, eu vou resolver as 15 questões de física do Enem 2024. Venha comigo nessa jornada. Vou resolver a questão 124 do Enem 2024, coincidiu, da prova verde de física. Vamos ver a questão então. Primeiro é o seguinte, veja o que eu estou colocando na sua observação. Essa questão foi anulada pelo Enem, por motivo de haver uma incoerência nos dados originais, tá bom? Então, a questão foi anulada. Mas, para efeito de exercício, eu, estou adaptando a questão, alterando o tempo de 3 minutos para 5 minutos. Tá? Então, houve um erro aí. Quem bolou a questão, a gente vai ver depois o cálculo, já posso adiantar um pouquinho, a gente vai obter um cálculo aí um cálculo ideal, de 4 minutos, e para calcular a eficiência, eu sei que o cálculo real foi 3, então fica incoerente, tá bom? Tem que ser maior do que os 4 minutos. Então, eu coloquei 5 minutos aí para resolver o problema. Não tem problema que seja uma questão anulada, porque é uma questão do Enem para a gente resolver. A única coisa é que você não iria usar a resposta, tem uma incoerência, mas como eu alterei, a gente pode resolver normalmente. Vamos à questão, então. Diz o seguinte, um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência e com capacidade de meio litro de água, que equivale a 500 gramas. Enquanto o café estava em preparação, na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos, eu alterei para 5 minutos, para a cafeteira ferver toda a água. Ferve a 100 graus Celsius. A partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. Daí ele diz o seguinte, é necessário, a informação que o Enem está dando, é necessário 1 caloria ou 4,2 joule para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Quem entende um pouquinho a mais está lembrado, isso aí é a definição de calor específico. O calor específico da água é 1 caloria por grau por grama. Tá bom? Por grau Celsius, no caso. Ou, a gente sabe que 1 caloria é igual a 4,2 joule. Poderia colocar também que é 4,2 joules, por grama por grau Celsius. Tá bom? Então, é um dado que ele está fornecendo aí. A pergunta, qual a eficiência energética calculada pelo estudante? Então, vamos lá. Eu já adiantei uns dados aqui. Ele diz que a potência, é 700 watts. A massa de água, 500 gramas, que é meio litro. E a cafeteira levou 5 minutos que eu fiz a adaptação, tá bom? Nós temos que a temperatura inicial da água é 20 graus, a temperatura final, ela ferve a 100, e o que eu chamei de calor específico, 1 grama ou 1 caloria por grama por grau Celsius, ou 4,2 joule por grama por grau Celsius, que é a definição de calor específico, então, que eu vou precisar. Então, eu vou precisar desses dados aqui para resolver o problema. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a quantidade de calor necessária, que na prática é a energia, tá bom? Eu vou trabalhar um pouquinho aqui com outro item. Muitas vezes você pode não lembrar a formulinha. Eu vou dar uma dedução aqui, porque nesse caso, dá para ver, mas às vezes há algum problema de física que você está resolvendo, você não lembra a fórmula. Mas, prestando atenção nas unidades, você consegue resolver. Então, veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou partir do calor específico, tá? Tá bem? Então, eu vou partir direto para o 4,2. 4,2 joule por, grama por grau Celsius. Está aqui, então, o calor específico. Veja, o que eu quero obter? Eu quero obter a energia. O que é a energia? A energia é dada em joule. Se eu quero joule, eu preciso eliminar o grama. Como que eu elimino o grama? Multiplicando por 500 gramas. Ó. 500 gramas. Eu simplifico o grama lá. Resolveu o problema. Como que eu elimino o grau Celsius? Multiplicando por grau Celsius. No caso, é a diferença de temperatura, tá bem? É 80.
Cortei. Olha lá. Aí eu tenho, então, o que eu chamo de quantidade de calor que vai me dar a energia, tá bom? Lembrando agora para que a gente trabalha, qual a fórmula original? É Q igual a MC delta T. Essa é a expressão, né? Tá bom? Você usaria essa expressão. Mas eu estou mostrando que, se você não lembra da expressão, você consegue deduzir aqui das unidades para ver o que você quer. Tá bom? Ok? Fazendo a continha aqui, nós vamos ter... Bom, 500 vezes 4,2 eu não fiz a conta. 5 vezes 8, 40. 2 zeros aqui, mais um aqui. 1, 2, 3 vezes 4,2. Como no Enem não tem, né? Tem que fazer a conta mesmo. 4 vezes 4, 16. Então daria 40 mil, dá 160 mil. 2 vezes 40 dá mais 8 mil, né? Isso me dá 168 mil. Tá bom? 168 mil. No caso, unidade é joule. Eu tenho a energia. Eu preciso saber a potência no caso. Qual a potência? Qual a definição de potência? Potência, qual a potência do carro? Potência é quanto ele realiza de trabalho ou qual a variação de energia pelo tempo. Para quem não lembra a formulinha também, tá? Então, o que é a fórmula de potência? A potência vai ser a variação do trabalho, no caso a variação da energia, ou a quantidade de energia que ele usou, né? Pela variação do tempo. Essa é a definição. Tá bom? Vamos lá. A potência é 700. Bom, tanto faz aqui. 168.000 dividido por ΔT. Eu posso cortar aqui, 2 zeros, fazendo a continha. ΔT igual, eu já fiz a continha. Isso me dá 240 segundos. Tá bom? Porque lembrando que, quando eu trabalho na unidade do sistema internacional, joule, aqui é dado em joule, a potência é em watts e o tempo é dado em segundo. 240 segundos, isso me dá, se eu dividir por 60, 4 minutos. Esse é o tempo, então. Vou pôr um R aqui de real, tá? Por quê? Porque não tem perdas, não tem nada. Esse é o tempo real. Tá, okay? Aqui que estava o erro do Enem, tá bom? Por quê? Porque agora eu vou calcular a eficiência. Então, só para entender aqui, eu vou apagar a parte de cima. Aí vocês já vão entender o erro do Enem, tá? O que é eficiência, a porcentagem? Então, eu vou chamar de eficiência, vai ser o tempo. Isso aqui é o tempo real, né? Pelo tempo que ela levou, tá bom? Então, 4 minutos pelos 5, né? Que realmente ela levou, tá? Por quê? Porque isso aqui é o real. Porque não tem perdas nenhuma. Mas na realidade ela levou 5. Então isso aqui vai me dar 0,75, né? Ok? 0,8, né? 0,8 ou 80%. Essa é a eficiência da cafeteira, tá bom? O que estava dando problema? Se aqui fosse 3, que era o enunciado original do Enem, né? Eu não poderia ter uma eficiência, a cafeteira tem uma eficiência mais 100%, não pode, né? Ela é sempre menor que 100%, tá bom? Porque tem perdas, tá? Ela está perdendo, você está perdendo calor para o ar, esse tipo de coisa. Aqui é real, né? Aqui é sem perdas, tá? E lá é com perdas. Por isso que não podia ser 3 aqui. Então vejam, o problema está tudo certinho. A única coisa é que na hora que eu jogasse o 3 aqui, ficaria incoerente, tá? Mas para efeito do exercício, está tudo ok. Então, no nosso caso, não vai ter uma resposta, porque não fazia parte aí. No nosso caso, então, a eficiência dela é 80%, tá ok? Espero ter contribuído aí, ajudado com mais uma questão. Até a próxima, então.